Aizen Sasuke é um dos seres mais poderosos de Bleach, possuindo diversas habilidades. Garou evoluiu após ter feito um pacto com o God, assim se transformando em Garou Cósmico. Mas quem venceria em um combate entre Garou vs Aizen nesse vídeo? Irei analisar isso, mas antes, obviamente, se inscreva no canal e deixe o like para não perder os próximos conteúdos e também para ajudar também, o crescimento do canal e também a meta que chegar aos 1000 inscritos ainda esse ano. Então, sem delongas, vamos para o vídeo. As versões que irei utilizar é o Garou Cósmico e o Aizen no ápice mostrado até então, que foi no mangá, no caso da guerra, onde ele conseguiu até mesmo enfrentar o Yhwach no seu ápice. Então será o Garou Cósmico versus Aizen da versão da guerra. Poderes e habilidades. Primeiro vamos começar com as habilidades do Aizen. Para quem quiser saber mais sobre o Aizen, veja o vídeo que fiz sobre ele. Aizen é um Shinigami extremamente habilidoso em combate. Aizen pode usar Kidos extremamente poderosos, como o Hadou 90, que é dito ser capaz de distorcer o próprio espaço-tempo, além de atomizar o alvo que esteja dentro dele. Ainda o Aizen pode usar o Hadou 99, que é capaz de criar dragões que afetam e cria danos no alvo. Por ser um Shinigami, Aizen tem manipulação espiritual, além que ele consegue simplesmente afetar seres espirituais. Ainda o Aizen pode simplesmente usar sua pressão espiritual para simplesmente afetar seres espirituais. O Aizen ainda demonstrou a capacidade de apagar seres da existência com a sua tremenda Reiatsu. Com a sua Reiatsu, ele pode simplesmente apagar seres da existência. Ainda Aizen, graças ao Hogyoku, tem evolução reativa. Na sua luta contra Ichigo Mogetsu, Aizen evoluiu suas habilidades e teve aumento de suas forças e se transformando, mudando sua aparência. Ainda Aizen possui habilidade, a sua Zanpakuto, onde ele pode simplesmente usar sua hipnose perfeita, onde o Aizen manipula os 5 sentidos do alvo, colocando ele numa ilusão perfeita, onde até mesmo que o alvo saiba que está sob ilusão, ele não poderá fazer algo para lidar com isso. Ainda temos os fatos que o Kyoka Suigetsu é forte o suficiente até mesmo para lidar com seres com precognição como Yhwach, utilizando o The Almighty. Aizen também possui a capacidade regenerativa extremamente alta, sendo capaz de regenerar até mesmo quando o mesmo tem o seu corpo totalmente destruído. E Aizen tem imortalidades, possuindo imortalidade onde ele irá retornar enquanto o Hogyoku existir, pois o Hogyoku fará ele retornar mesmo após ele ser completamente destruído. Então, basicamente, essas são as habilidades do Aizen. Obviamente, Aizen possui muitas outras habilidades, mas as mais notáveis deles são essas. E caso queira saber um pouco mais sobre o Aizen, inteligência, velocidade, força um pouco mais aprofundada, veja meu vídeo no card. Para as habilidades do Garou, ele é um mestre em acrobacia, sendo muito experiente nessa área. Ele tecnicamente possui interação não física, visto que o Saitama demonstrou essa capacidade apenas usando a sua força bruta. Então, tecnicamente, o próprio Garou poderia ser capaz de ter interação não física usando apenas força do seu punho. Garou também demonstrou a capacidade de se adaptar e evoluir, não no mesmo nível do Saitama, porém ele pode se adaptar a diversas situações e se adaptar a algumas habilidades, como as habilidades psíquicas, além que óbvio de ser capaz de evoluir durante um combate, aumentando sua força no mesmo. Demonstrou regeneração em escala baixa, demonstrando ser capaz de regenerar um buraco no meio do seu corpo e pode negar a durabilidade convencional, visto que ele foi capaz de explodir o esperma de dentro para fora. Na sua luta contra Saitama, o Garou demonstrou a capacidade de criar distorções espaciais com sua força bruta. Após ter recebido o poder do God, o Garou ganhou e teve suas habilidades aumentadas em escala altíssimas. Ele possui percepção extrasensorial alta, além de ser capaz de manipular matéria a nível atômico e ser capaz de manipular energias cósmicas, como ele fez contra o Saitama, onde ele simplesmente replicou uma explosão de raios gama. Ainda ele possui a capacidade de copiar algumas habilidades, onde ele copiou a habilidade do Blast e até os golpes do Saitama, e o mesmo possui a capacidade de emanar radiação cósmica com a sua presença, além do fato que ele também sabe como usar manipulação temporal, onde ele ensinou ao Saitama como viajar no tempo controlando o fluxo temporal, e por ter copiado o Blast, ele possui também capacidade de criar portais. Velocidade. Agora vamos para a velocidade. Garou é extremamente rápido desde a sua forma humana até sua forma monstro,
onde na sua forma monstro ele realizou um feito criando uma constelação de feixes de luz com a sua pura velocidade e calculando, se baseando no tempo mostrado no mangá e calculando mais ou menos o valor de distância através de cálculo de pixel, o Garou mostrou teria realizado um feito na escala simplesmente FTL na escala de pouco mais de 4 vezes a velocidade da luz. Porém, Garou evoluiu e ficou ainda mais poderoso, ficando extremamente forte em todos os quesitos. Porém, vamos usar um feito do Saitama como base para termos uma noção da velocidade que o Garou se escala. Saitama realizou um feito na lua de Júpiter, onde ele criou feixes de luz por toda a lua. Esse feito é calculado na escala de mais de 600 vezes a velocidade da luz. Se baseando no tempo já demonstrado por um feito parecido que foi do Garou com o Sperma e também o Flash, que foi aquele feito na escala de 4 vezes a velocidade da luz, e se baseando na escala do tamanho da lua de Júpiter, então o valor situou na escala de 617 vezes a velocidade da luz. Então podemos escalar o Garou para a base mais ou menos MFTL, na escala de pouco mais de 600 vezes a velocidade da luz. Agora vamos para o Aizen. Os tenentes da saga Soul Society já conseguia reagir a feixes de luz, porém a distância é de alguns metros. Então, para ser justo, esse feito estaria na escala subrelativística a relativística, se formos obviamente analisar mais ou menos a distância entre eles. Ainda temos personagens extremamente fracos reagindo ao Rausch Velen, que conseguiu percorrer a distância entre o Sereitei e o Palácio Real em segundos, porém não sabemos a distância do Palácio Real até o Sereitei, mas podemos ter uma estimativa, visto que de acordo com Kenji demoraria cerca de uma semana para chegar, ou seja, demoraria cerca de pelo menos uma semana para chegar na Soul Society. Se formos levar em consideração que a velocidade média dele seria na escala da velocidade de um relâmpago, seria aproximadamente cerca de 600 km por segundo e pouco mais de 220 mil km por hora. Estou considerando essa velocidade se baseando que até membros da Omni Tsukido podiam usar o Shunpo nessa velocidade de um raio. Então, considerando o período de tempo, que são 7 dias para percorrer todo o trajeto do Palácio Real até o Sereitei, e também a velocidade média de quilômetros por hora de 220 mil, a distância seria de pouco mais de 36.960.000 km. E se formos levar em consideração que o Rausch Velen demorou cerca de 5 segundos para percorrer essa distância, visto que foi quase de forma instantânea, pois o Yhwach usou isso para ressuscitar sua guarda real, então percorrer 36.960.000 km em 5 segundos daria uma média de 7,39 milhões de metros por segundo e mais de 26 bilhões de metros por hora. Isso representaria pouco mais de 2% da velocidade da luz. No mínimo, Aizen pegaria nível relativístico ou até mesmo FTL, por ser muito superior a seres como tenentes que reagiam ao feixe de luz e até os Quincy's que reagiam ao Rausch Velen, e também podendo chegar até na escala MFTL a MFTL+, visto que as sombras do Yhwach iriam ser usadas por Yhwach para sobrepor todos os mundos de Bleach, e até mesmo seres como o Yoruhime conseguia reagir às suas sombras. Então Aizen pegaria no mínimo nível relativístico a FTL e no máximo poderia até mesmo pegar MFTL até MFTL+. Nível de poder, Garou tem alguns feitos e também pode se escalar a outros feitos, como por exemplo o Bodus era dito ser capaz de simplesmente destruir a superfície da Terra. Ainda na sua forma monstro, ele possui um feito de distorcer a Terra e afetar as placas tectônicas, um feito na escala no mínimo multicontinental ou até mesmo planetário, visto que ele estava simplesmente inchando a Terra. Mas ainda temos o feito do Garou replicando uma explosão de raios gamas. A energia liberada por uma explosão de raios gamas pode ser nada mais de 10 elevado a 44 joules ou um foil de energia, a energia o suficiente para simplesmente destruir um sistema solar inteiro. Então o Garou pegaria no mínimo nível sistema solar em Tier. E se considerarmos que o Garou e o Saitama destruiu as estrelas e não apenas dispersou os fótons de luz, o Garou poderia chegar até mesmo nível multisistema solar em poder. Então no mínimo o Garou seria nível sistema solar e até nível multisistema solar se de fato ele, tanto conjunto com o Saitama, destruíram as estrelas e não apenas dispersado os fótons de luz. Agora o Aizen Sasuke.
A Senjamaru, um dos membros da Divisão Zero, simplesmente abalou os 3 mundos de Bleach, dimensões que possuem claramente um céu estrelado. Além disso, temos o feito do Gremlin criando um espaço sideral, que possuía pelo menos uma galáxia visível e outras centenas de estrelas. Então temos no mínimo nível galáxia para o Wise em poder, e se os reinos de Bleach forem universais em tamanho, o Wise poderia pegar até mesmo nível universal em poder, visto que o Wise é forte o suficiente para enfrentar seres como Yhwach, que iria destruir os mundos de Bleach. Então, no mínimo, o Wise é nível galáxia em nível de poder, se escalando o feito de Gremlin e superando o feito da Senjamaru, e podendo até mesmo chegar até nível universal em poder. Daqui analisamos, ambos, como seria a luta entre eles. Em velocidade, Garou seria nível FTL no mínimo, até mesmo nível MFTL em sua velocidade, enquanto o Wise seria no mínimo nível relativístico a FTL, e no máximo até mesmo poderia pegar MFTL ou MFTL mais em nível de velocidade. Em questão de poder, podemos dizer que o Wise tem vantagem em nível de poder, situando no nível galáxia ou até mesmo nível universal, enquanto o Garou podemos escalar em nível sistema solar no mínimo, até mesmo nível multisistema solar em escala de poder. Então o Wise tem vantagem em nível de poder. Numa luta entre ambos, acho que o Wise venceria. Ele tem vantagem em Tier. Ainda o Wise possui alguns hacks que poderia ser usado para lidar e sobrepujar o Garou. Uma dessas habilidades é a capacidade de manipulação da sua Reiatsu. Com isso, o Wise poderia simplesmente utilizar sua energia espiritual para criar uma pressão sobre a alma do Garou, podendo até mesmo apagar sua alma com a sua energia espiritual. Até mesmo personagens como Coyote Stark demonstrou a capacidade de apagar seres com sua presença, pois a sua enorme quantidade de energia espiritual apagava quem se aproximava dele, tendo forçado o mesmo a ter se dividido, tendo simplesmente dividido a sua alma em 2 partes. Então o Wise poderia ser capaz de finalizar o Garou utilizando sua pressão espiritual para criar uma pressão sobre a alma do Garou, ou até mesmo apagá-la da existência. The Wise possui sua Kyoka Suigetsu, sendo capaz de colocá-lo em uma hipnose perfeita, lhe colocando uma ilusão e usando isso para lhe dar vitória em um combate. E o mesmo ainda possui a capacidade de finalizar usando o Hadou 90. Por mais que sim, fisicamente o Garou possa ser capaz de resistir a danos como o Hadou 90 faz, porém a sua alma provavelmente não resistiria aos danos causados pelo Hadou 90. Muito podem se falar das habilidades do Garou como a habilidade de copiar técnicas. O Garou demonstrou a capacidade até mesmo de copiar eventos astronômicos, como uma supernova, e também as habilidades dos seus alvos. Habilidade como, por exemplo, simplesmente a hipnose perfeita do Wise vem da sua Zanpakuto, ou seja, tecnicamente seria meio improvável dele copiar a habilidade de hipnose perfeita do Wise, pois a sua habilidade vem da sua Zanpakuto. Ainda uma vez que o Wise usasse a sua Zanpakuto, provavelmente o Garou estaria sob efeito da hipnose perfeita. O Wise se infundiu com sua Zanpakuto e atualmente ele não precisa mais mostrar sua Zanpakuto para colocar alguém na sua ilusão, assim como ele fez contra o Yhwach. Por exemplo, a fraqueza da Kyoka Suigetsu não existe mais, por ela estar fundida com o próprio Wise. Ainda podemos falar da evolução do Garou, porém o Wise também demonstrou a capacidade de evoluir, sendo capaz de evoluir se transformando e ganhando até mesmo habilidades extras. A evolução do Garou é bastante útil, mas o fato é que o Garou não conseguiria finalizar o Wise. Aizen iria voltar independente do que aconteça, graças ao Hogyoku e também a sua regeneração, que é capaz de fazê-lo se regenerar, até mesmo ser afetado pelo Mugetsu do Ichigo. Então ataques do Garou não surtiria efeito. Primeiro, que por conta da diferença de Chi de ambos, o Garou não possuiria potência de ataque o suficiente para afetar o Wise. Segundo, a sua regeneração do Wise faria lhe regenerar de ataques graves. E terceiro, enquanto o Wise estiver fundido com o Hogyoku, ele simplesmente irá retornar. E quarto, é que o Aizen pode evoluir cada vez mais e ficar ainda mais forte durante a batalha. Simplesmente iria dificultar mais ainda a possibilidade do Garou finalizar a luta. A habilidade de voltar no tempo do Garou, eu não vou considerar isso, pois como vimos, o próprio foi morto pelo God que restringiu ele de voltar no tempo. Então numa luta entre ambos, o vencedor provavelmente seria o Aizen. O mesmo tem vantagem em poder, pode finalizar a luta através de ataques na alma do Garou, ou usando a Kyoka Suigetsu, e ainda ele não pode ser finalizado por conta da sua imortalidade.
e mesmo que sofresse algum dano, ele poderia se regenerar. Então, numa luta entre Garou e o Aizen, eu acredito que o vencedor seria Aizen Sasuke. Esse foi o confronto mortal. Comente se concorda ou discorda de algo e aproveite e veja mais vídeos do canal, além de se inscrever no canal e deixar o like para fortalecer o crescimento do mesmo e apoiá-lo na meta de chegar aos 1000 inscritos esse ano. Espero que tenham gostado do fundo do coração e vejo vocês no próximo vídeo.